Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui novamente nos estúdios da TV Cidade, no canal 14 da NET e em todas as demais plataformas digitais. E hoje o meu convidado está a alguns quilômetros de distância, com certeza num clima muito melhor do que o nosso aqui do Rio Grande do Sul nesse momento. Eu conheci ele e eu volto a dizer para vocês como eu adoro o meu trabalho, porque ele me dá essas oportunidades. Eu tive a oportunidade de conhecer essa figura que daqui a pouquinho vai entrar na sua tela, aí na sua TV, na Electrimove, aqui em Caxias do Sul, naquele evento, naquela feira de carros elétricos e mobilidade elétrica que teve no início de setembro. Quando eu encontrei e abordei ele na entrada da feira, na hora bateu sinergia e o conteúdo e tudo que a gente conversou fora do ar e lá na feira. Disse, gente, eu preciso muito levar isso para os nossos telespectadores, para a nossa comunidade da TV Cidade, que gosta de conteúdo, que gosta de coisa diferente e, principalmente, que tem aquela ligação com o automóvel e com a Ford, como você que me conhece sabe da minha história, tenho ali o início da minha carreira profissional toda pautada dentro da montadora da Ford. Por isso eu quero que você aí senta agora, baixa ali, ó, baixa o fogo do feijão para poder conhecer o Gustavo Busson, o cara. E ó, eu vou botar cara com toda aquela pompa e circunstâncias, o cara do design dos veículos elétricos. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas, as nossas câmeras são suas, eu sei que você está super longe, conta para o pessoal onde é que você está e conta para mim o que você veio fazer em Caxias do Sul. Boa noite a todos. Eu quero desejar assim uma ótima noite para todos aí do Sul, uma terra que eu adoro muito. Foi muito bom estar por aí, conhecer vocês, né? Estar mais uma vez nessa terra maravilhosa. É inspiradora, porque ela tem uma cultura que respira tecnologia, respira a indústria automotiva, inovação, criatividade, né? Para mim foi ótimo. Meu nome é Gustavo Busson, como a Capela já tem falado. A gente se conheceu na Feira Move, que para nós foi uma oportunidade muito importante, né, na nossa visão estratégica da empresa que se chama PTI Design, a empresa que eu trabalho hoje. Eu estou aqui agora, né, na região metropolitana de Salvador, numa cidade chamada Lauro de Freitas. É do lado de Camaçari, onde você tem aqui nessa região metropolitana o polo petroquímico e onde tem ainda um dos maiores centros de desenvolvimento de automóveis da América Latina, se não o maior. Hoje a gente tem quase 1.500 engenheiros trabalhando aqui com desenvolvimento, né? Especificamente para a Ford e para as marcas afins. Tá? Então, a PTI Design, ela nasceu aqui. Então, ela nasceu aqui na Bahia, uma empresa baiana, né? Ela nasceu falada em vários sotaques. Então, tinha paulista, tinha baiano, tinha carioca, tinha gaúcho, tinha gente de todos os lugares do Brasil, tinha gente de fora também, né? No início da empreitada aqui no Nordeste, da indústria automotiva. Então, há uns 20 anos atrás, né, se iniciou a indústria automotiva muito forte aqui na região. Veio a montadora da Ford, assim, oficialmente são 31 indústrias diretas dentro do parque automotivo, que eram, mas essas indústrias puxaram toda uma cadeia produtiva. Então, eram mais de 10 mil empregos diretos, né? E em torno de 40, 50 mil indiretos. Então, Gente, aqui, eu é vou carro. interromper o Gustavo para contar quando ele começou a me mostrar alguns designs que ele foi responsável e ele me mostrou o Ford Ka. Sim, amiga, esse carrinho que você tem na sua garagem aí,
que aqui na região foi líder de vendas. Assim, nós vendíamos muito Ford Ka na época da Feltrinda Londer. Quem é saudosista como eu sabe disso. E esse homem que está contando essa história para vocês, ele é o responsável pelo design do Ford Ka. Então, essa coisa de Camaçari, de tudo isso, quando a gente estava conversando, contei para ele lá em muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu tive a oportunidade, fui agraciada pela Ford com uma campanha e ganhei uma viagem para Salvador para o Carnaval para participar de um evento da montadora lá. E logo depois tinha todo esse lançamento, né, Gustavo? Como é que foi participar disso? Como é que é fazer parte da construção de um sucesso, né? Eu sei que você tem outros aí mais recentes que depois eu quero que você comente, como o Mustang, como a F-150, mas eu sou meio nostálgica, amigo. Na época que eu vendia carro, o Ford Ka era pedidinho na mão, assim, ó, era muito facinho de vender. E agora eu acho que eu conheço um dos motivos, né? O idealizador dos designs. Na verdade, eu não fui o responsável pelo design completo do carro, né? Então, a montadora ela tem uma equipe de designers. Então, existem milhares de engenheiros que trabalham para fazer um automóvel. Então, eu fui responsável, no caso do carro, por algumas peças e algumas bem visíveis. Eu não vou falar aqui quais, surpresa, mas não só do carro, mas para você ter uma ideia, a gente da PTI nós fomos, a gente já trabalhou em mais de 45 veículos diferentes, tanto da Ford quanto de outras montadoras também. Então, isso dá para a gente uma experiência, né? E dá uma felicidade também quando a gente ouve alguém falar assim, olha, eu gosto muito do carro, ou então um EcoSport, olha, eu tive aquele EcoSport, aí depois comprei o novo, eu mesmo tenho um EcoSport, e a gente participou do design, da engenharia, da criação desse produto, né? E alguns produtos que a gente ajudou a criar, também eles estão assim, fazendo sucesso no mundo afora, não só aqui no Brasil. Então, isso dá um prazer muito grande. Desses produtos também tem, por exemplo, carros nacionais, como da marca Troller, também a gente também participou do design. Então, tem vários produtos famosos que a gente ajudou a lançar. A Ranger, a gente teve lembra do Ford Fiesta, tanto lá no passado, quanto os produtos mais novos, que recentemente a gente vê no mercado aí. Então, tem Ford Edge, teve o Mustang, como você mesmo citou, e recentemente a gente, nesses últimos, digamos, 8, 10 anos, né, está havendo uma mudança uma mudança global, é uma mudança da matriz energética, é uma mudança de como os produtos estão chegando para nós. Então, não tem mais espaço para o produto não ser sustentável. Então, a gente tem que conseguir montar esses produtos da mobilidade. Aí a gente fala de carro, ônibus, caminhão, carro de passeio, né? Motos, produtos da mobilidade em geral, trens, todos eles têm que estar conectados, ou têm que estar de uma maneira sustentável para que as cidades sejam viáveis em funcionar sem impactar o meio ambiente. Para isso, a gente está trabalhando muito, então a gente está ajudando, né? A gente está participando de diversos projetos, diversos designs, né? O nosso carro-chefe é o design do carro mesmo, a aparência, aquele tom futurista, aquela visibilidade, também na ergonomia, na maneira que o cliente interage com o carro. Tudo isso é expertise nosso nesses anos todos, como eu te falei. Então, a gente já está chegando já em 50 diferentes produtos desses, né, produtos novos. Aí tem várias marcas, vários carros que eu poderia citar. Alguns estão no Brasil, alguns a gente conhece, outros não chegaram no Brasil, estão em outros mercados, mas a gente já desenvolveu muita coisa muito bonita, né? Eu acho que fazer parte dessa transformação a nível mundial é que dá um orgulho muito grande, né? Então, eu também já trabalhei pela PTI lá em outros países, né, lá nos Estados Unidos principalmente, e você vê lá
uma mudança mais acelerada para essa matriz energética mais sustentável do que aqui. Então, é mais fácil você ver carros elétricos e tudo mais em praticamente todos os locais. O que está acontecendo no Brasil agora. Então, a gente na Feira Move, a gente vê lá ônibus elétrico, moto elétrica, micro-ônibus elétrico e todo aquele trabalho também, até de veículos agrícolas, em todas as áreas, mudando a matriz energética, né, para que todas essas máquinas tenham um impacto menor no meio ambiente. E esse é um caminho que eu entendo que é o único, não tem outra opção. Não tem opção da gente continuar poluindo o ambiente, maltratando, tirando combustível fóssil, perfurando, queimando, jogando monóxido de carbono no ar para se movimentar. Não tem mais espaço para isso. A humanidade em si, ela tem que evoluir. E Então, a o gente vai design, deixando para trás. E o Oi? design, né, Gustavo, ele é parte determinante para o sucesso, ou vamos dizer assim, para a eficiência desse novo modelo, né? Porque a gente sabe que a aerodinâmica, ela influencia no consumo, ela influencia na questão energética, no fator energético, né? E eu acho que isso deve estar sendo um desafio gigante para vocês adequar o gosto, né? O gosto brasileiro, porque a gente ama carro, né? Ama design, ama coisa bonita, com a necessidade da economia, da matriz energética, do aonde é que eu enfio tudo aquelas baterias, como é que eu faço caber todo aquele mundaréu de coisa e mesmo assim ter espaço para as pessoas. Eu acredito que esse deve ser um grande desafio de vocês. Conta para mim quantas noites sem dormir aí para fazer caber uma bateria e um banco de couro com de couro ecológico ao mesmo tempo. Olha, eu vou te falar, como a evolução, essa evolução ela não acontece em uma área só, ela acontece em várias áreas ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente está estudando o melhor design, o mais eficiente, o mais, assim, mais adequado para tal região, ao mesmo tempo que alguns designers estão fazendo isso, existem outros engenheiros que estão estudando os melhores materiais, outros engenheiros eletricistas estão estudando o melhor rendimento dos motores para eles serem menores, com mais potência. Então, como toda essa evolução acontece ao mesmo tempo, então está ficando mais fácil. Você acredita? Então, hoje, a gente consegue fazer um carro, um automóvel, por exemplo, se a gente falar de automóvel de passeio, que é o maior número de designs que a gente tem feito, trabalhado tanto em engenharia quanto design, a gente tem mais espaço hoje com os automóveis elétricos do que os que são movidos a combustão. Então, se a maioria dos automóveis elétricos, a gente vai começar a ver mais no mercado, eles têm tanto porta-malas atrás quanto na frente também. Então, sobrou espaço. O motor elétrico, a relação peso-potência é melhor do que o motor a combustão. Então, o motor a combustão, aquele motorzão que ocupa espaço, aquela coisa mais antiga da gente pegar aquele motorzão pesado, usar assim uma talha para levantar, não sei quantos homens para carregar, acabou. Agora, o motor consegue ser menor, sobra espaço no carro e a gente pode usar esse espaço para colocar malas, para melhorar o nosso conforto, para melhorar a nossa segurança. Por incrível que pareça, esse caminho tem sido muito mais suave do que o que a gente estava traçando antes. É mais fácil. Agora a gente tem mais espaço, você acredita? Olha, eu realmente estou bastante tempo afastada da área automotiva, não tinha essa noção. Mas conhecendo um pouco de carro, então eu acho que o teu desafio agora é reduzir ruído. Porque se não tem mais barulho de motor, ai, 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 aqueles coisinha que bate, é porta-luva que bate, é não sei o que, do gri-gri-gri. Esse deve ser, então, o desafio do Gustavo nesse momento. Pode ser. Esse é um que realmente a gente continua tendo. Mas o desafio, ele é gostoso. É gostoso porque cada vez a gente tem
um mercado mais exigente, um consumidor mais exigente. Então, antes você vendia o K como se fosse água, como se fosse cafezinho. Toda hora tinha um cliente, você, ó, pronto, vai lá e fazia o pedido. Hoje, agora vão ser carros elétricos que vão ser vendidos assim. Então, hoje a gente está vivendo o quê? Uma redução do preço no mercado para carros movidos a uma energia mais limpa. Então, para chegar no nível que a gente vai ter carros mais baratos até do que a combustão, e vai chegar no futuro até a gente praticamente inviabilizar economicamente o carro a combustão, e você vai fazer uma troca da matriz energética. Então, isso é o futuro. Carro elétrico não é bom lembrar isso, né, que não é uma tecnologia de fato nova, não é uma tecnologia nova, já não é uma descoberta, uma invenção nova. Então, a gente tem essa tecnologia há mais de 100 anos, porém, o que se desenvolveu, né, para mobilidade elétrica não era o que foi o caminho escolhido pela humanidade, porque na época não se tinha consciência de que fazer toda aquela cadeia para se obter um automóvel movido a combustível fóssil poderia agredir o meio ambiente, ou então que milhões e milhões de carros ao mesmo tempo e produtos ao mesmo tempo sendo movidos a combustão, eles iriam causar um impacto na natureza tão grande. Então, se optou pelo caminho que, na época, deu um resultado um pouquinho melhor em termos de potência. Mas, na época, não se tinha essa consciência de se preservar ou de pensar no futuro em termos do impacto na natureza. Então, a gente tinha menos informação também, né? É. Isso 100 anos atrás. Hoje a gente tem uma consciência maior, então a gente tem não só da parte dos engenheiros, mas também da parte dos governantes, da população, do povo como um todo. Quando acontece isso, então, quando essa questão do impacto ambiental vira algo cultural, então, não só a pessoa opta por comprar um produto que não vai ter impacto, como essa mesma pessoa, ela também vai pensar duas vezes antes dela, por exemplo, descartar uma garrafa PET na rua, ou então ela vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa que gere um resíduo que seja ruim para a natureza, né? Então, eu estou falando de uma coisa muito grande, não só da questão industrial, mas tem um consenso cultural que é da humanidade como um todo. Não é só no Brasil, vem lá de fora também. Então, tem países, né, que estão bem mais na frente do que a gente, né, nessa questão. Então, tem países que já mudam a sua, não só matriz energética, mas que já mudaram até a sua alimentação, já mudaram toda a questão de segurança, moradia, construção civil, todos os materiais usados nessas áreas, justamente para reduzir esse impacto. A gente está caminhando um pouquinho atrás, mas ninguém segura o brasileiro. A gente Isso vai é atrás. uma verdade. Nós precisamos, vão ser estudados pela NASA, né? O brasileiro ainda vai ser estudado pela NASA. E eu acho que, né, Gustavo, quando a gente estava conversando lá na Electromove, e eu te perguntei o que fazia uma grande diferença da PTI em relação a outras grandes empresas de design, você me disse que é o fator a agilidade de informação. E você comentou que você tem uma filial ou uma matriz fora do país exatamente para ser conectado com isso. Eu acho que esse diferencial de estar aqui no Brasil e também estar convivendo, tendo a estrutura, né, fora do país, te dá um diferencial, vamos dizer assim, tecnológico, né? Que eu acredito vocês devem estar sofrendo muito por um pouco que eu zapiei ali de tudo que a gente conversou, né? Com a questão da mão de obra no Brasil. É uma Uhum. realidade dura essa de você ter profissionais qualificados lá trabalhando em um modelo de tecnologia
lá nos Estados Unidos e aqui a busca por essa outra mão de obra. Como é que vocês estão lidando com isso? É uma pergunta muito interessante, muito boa. É um assunto que eu acho que remete a décadas que a gente nem existia, eu acho. Porque o brasileiro ele tem um pouco daquilo que a gente chama de, eu era chamado de complexo de vira-lata, sabe? Parece que a gente não se sente capaz de fazer coisas grandes e a gente tem ou muitos de nós temos uma ideia de que, não, se isso aí foi feito lá fora, tem melhor qualidade do que o que é feito aqui no Brasil. As empresas aí de Caxias do Sul vivem bem isso. Elas estão aí, mas elas fazem coisa do Brasil, iniciaram no Brasil e estão lá fora. A gente faz bonito lá fora também. A gente tem, por exemplo, eu vi várias empresas aí na feira que têm produtos em todos os continentes. Então, assim, sendo destemidos e, claro, nos aplicando ao conhecimento que a gente está, ou ao trabalho que a gente está fazendo, que é o design e a engenharia do desenvolvimento desse produto, sendo aplicado a isso, a gente não perde para ninguém. Então, a gente faz carro para outros continentes, para outros países que têm muito mais tradição do que nós, em termos da indústria automotiva. A gente está, como você falou, né? A gente colocou, a gente criou, a gente teve nossa filial lá nos Estados Unidos em 2015, que foi aberta, né? A gente está caminhando para ir para outros continentes. A gente está caminhando agora, esse ano, para ir para a Ásia também, mas isso é informação aí muito sigilosa. Uau! Está acontecendo, mas, em resumo, o brasileiro ele não perde em nada. O brasileiro dedicado, né, e que tem acesso, né, à informação de qualidade, ele não perde em nada para o que se faz lá fora. A gente tem um diferencial, em minha opinião, que é a criatividade, capacidade de inovar, capacidade de lidar com situações que são assim imprevisíveis. E a gente tem um jogo de cintura ou então um jeitinho brasileiro que eles não têm. Então, em resumo, o que acontece? Nós, teoricamente, temos um diferencial em inovação, em capacidade de resolver problemas, não é? Então, a gente entende, a gente da PTI, a gente entende, a PTI Design, todas as empresas têm que ter um papel social, né? A gente tem que ter uma responsabilidade social. Então, nós nascemos aqui numa região realmente, que é uma região que sempre foi muito pobre, então uma região que tem um déficit em termos de educação, então tinha poucas universidades, então há pouco tempo é que essa região tem se desenvolvido bastante, mas é diferente, né, um pouco de alguns centros ou então de alguns países, como os Estados Unidos, onde nós temos filial e tal. Então, o que nós decidimos? Nós entendemos que a PTI ela não só é uma desenvolvedora de design, não. A gente desenvolve toda a cadeia de profissionais e todo o design que se faz no Brasil. Quando a gente também suporta ou cria, como a gente faz, né, programas de formação aqui na Bahia, programa de formação, inclusive treinamento online também, a gente criou nosso próprio portal de conhecimento para aproveitar cada conhecimento de cada um dos nossos técnicos. Tem gente com 30 anos de experiência na automotiva, 25, 40 anos, tem gente que está começando agora, mas cada um tem alguma coisa a trazer, a colaborar. Então, a gente, inclusive, deu espaço para que cada um de nós pudéssemos montar um curso, uma capacitação, e a gente dá um suporte audiovisual e tal, a gente dá um suporte, e baseado em todo esse conhecimento, a gente criou o PTI Academy, a PTI Academy, né? Que é um portal de conhecimento para que todos nós da PTI possamos nos melhorar. Então, por exemplo, o cara que é engenheiro, ele às vezes ele
gostaria também de ter um domínio de uma ferramenta que é mais usada pelo designer, e ele pode aprender isso. A pessoa que é um designer, às vezes ele é específico ou ele tem uma especialização na área de iluminação e tal, e para ele é interessante saber da ciência dos materiais plásticos. Então, ele pode ir lá e aprender também. Então, o que a gente fomenta é o aperfeiçoamento contínuo dos nossos técnicos, dos nossos profissionais. Mas não só deles, mas a região geográfica que a gente atua também. Então, a gente tem a parceria com a Universidade Estadual aqui da Bahia, a UNEB, né? E nós, inclusive, esse ano de 2023, fizemos um programa de formação gratuito, né? Foram quase 30, né, pessoas, né, da área de design daqui da região, e que fizeram o curso e se capacitaram para poder também desenvolver design automotivo. Então, Ótimo. a gente, em 2022, nós começamos um primeiro programa também, que foi um programa de formação, mas já foi um programa online, né, para desenvolver aquelas pessoas que eram amadores ou então iniciantes, para desenvolvê-los, para deixá-los num estágio mais profissionalizante. Então, a gente fez isso fazendo mentoria, treinamento gratuitamente. Então, a gente tem essa preocupação. E não só desenvolver clientes, não só prestar serviço. A gente quer desenvolver pessoas, a gente quer desenvolver a região, a gente quer levar o nome do Brasil como uma referência de design para o mundo todo. Desenvolver o Brasil, o design no Brasil também. Eu acho isso é importante. E isso é uma das razões que a gente teve na Move, em Caxias do Sul, porque a gente sabe que a gente foi procurar, na verdade, né? Pô, a gente trabalha tanto para desenvolver designers e designs de produtos internacionais, né? E a gente tem um grande interesse em trabalhar nos designs de produtos nacionais também, que vão Ó, lá para fica a fora. dica aí, quem está assistindo a TV, que é das montadoras aqui da nossa região, olha, a parceria está aí, ó, Gustavo está aí à disposição para unir esforços por um design melhor para todos. Gustavo, eu sei que o papo está ótimo, mas o nosso tempo está acabando, então eu quero te deixar nossas câmeras agora para você dar a sua mensagem final aí da Bahia para todos os telespectadores da TV Cidade. Eu queria agradecer a você, Perla, e a toda a equipe da TV Cidade. Muito bom ter estado aí na feira, né? Eu queria agradecer, não, assim, eu queria agradecer a toda a receptividade que eu tive aí. Foi muito grande. Tanto dos empresários que estavam na feira, das pessoas que estavam lá, dos visitantes. Toda a cidade nos acolheu muito bem. Então, eu acho que o gaúcho merecia uma uma qualidade a mais a ser considerada no Brasil inteiro. Como assim, a receptividade do gaúcho é muito grande, né? Então eu acho muito legal. Adoro a terra de vocês, né? Apesar de que a temperatura da Bahia eu não troco, mas né? Ninguém é perfeito, nada é perfeito. E eu queria deixar uma mensagem que é o seguinte: a PTI Design é basicamente uma empresa nacional que virou internacional e que a gente lutou muito para trabalhar, né, no nosso foco, que é design, desenvolvimento de produtos, e sempre tivemos assim, bons resultados, muito bons resultados. Aqui e agora lá fora, e vamos crescendo, assim como muitas empresas daí do Sul, que tiveram que enfrentaram essas lutas, esses desafios todos e conseguiram, com um trabalho excelente, se transformar em grandes empresas. O nosso objetivo está alinhado com elas, e eu queria deixar um agradecimento e esperar que a gente continue crescendo em fazer parcerias. Eu sei que em Caxias tem universidades que a gente pode trabalhar junto, tem várias empresas que a gente pode trabalhar junto. Então, o conhecimento que a gente tem para fazer designs excelentes aqui na Bahia, e a gente tem equipe em São Paulo, a gente tem equipe em Minas Gerais, a gente tem equipe em Rio de Janeiro, a gente tem equipe em outros estados dos países também deveria ser compartilhado. A gente trabalhando junto,
a gente chega muito mais longe, né? Então, espero que dê muitos frutos e que eu possa voltar várias vezes aí em Caxias, né? Comendo aquele café da manhã colonial maravilhoso. Convite está feito. Quando estiver no Sul, por favor, venha presencialmente no nosso estúdio. Muito Excelente. obrigada, o bate-papo foi excelente. Quero te agradecer aí e um abração. Fica aqui o convite para um retorno presencial nos estúdios da TV. Um beijo. Obrigado.